A nossa ideia aqui então é a seguinte, a gente vai trabalhar a parte teórica, a gente vai falar primeiro sobre a estrutura da dissertação. Eu vou chamar de estrutura 1. Qual que é a estrutura 1? É aquela basilar, é aquela que os examinadores já esperam que você faça, tá ok? Porque a gente sabe muito bem, quando a gente está treinando a equipe de correção, seja o próprio concurso público com a sua banca examinadora, eu também já fiz parte de banca examinadora, então quando você está treinando os professores para isso, você já dá o estilo que o aluno tem que saber para poder escrever. Então a mesma coisa que eu estou falando para você aqui, a equipe de correção da sua banca, tá? Da banca que vai promover o concurso, ela está treinando os professores para a mesma coisa. Tá legal? A forma de cobrança é a mesma. Os temas, eles vão sempre suscitar que você tenha uma ideia, pelo menos tire 3 ideias para poder desenvolver aí. Você vai colocar 2 ou 3 ideias para desenvolver. E a gente vai mostrar isso como seria, tá legal? Então a gente vai chamar hoje a estrutura 1, como é que a gente vai escrever. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente vai aqui colocar aí uma palavrinha, obesidade. Olha só, se eu tivesse que falar assim com vocês, e eu quero bastante a participação de vocês aqui no fórum, beleza? Olha só, bem ativos mesmo. Então é o seguinte, se eu falasse para você assim, você tem que fazer uma frase, você tem 5 segundos para fazer uma frase sobre obesidade. Rápido, direto, curta a frase, como é que ficaria? Obesidade, você tem 5 segundos, como é que você faria? Ah, obesidade é um problema. Legal. Pronto, fez a frase. Obesidade é um problema, não é? Beleza. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí algumas frases sobre obesidade, uma rápida aí, né? Então, eu falei para vocês agora uma só. Obesidade é um problema. O que é frase? É um segmento que tenha sentido completo, termina com ponto final, você fez uma afirmação, tá legal? Então, obesidade é um problema, seria aí a nossa frase inicial, tá ok? Tô vendo a galera colocar aí, muito bom, é isso aí. Bom, pessoal, a gente fez então uma frase com obesidade, acompanhando aqui na tela, beleza? Obesidade é um problema, né? Obesidade mórbida é prejudicial à saúde, muito bem, Fabiano, ok, beleza. Bom, e se de repente eu falasse assim para você, o candidato, né? Aluno, candidato, você fez aqui então, por exemplo, a obesidade mata, a obesidade traz transtornos para a saúde, e tantos outros estão colocando aí, excelente, muito bom, a Natália, o João Paulo, Juliana, ok. Então é o seguinte, digamos que você tem agora que esquecer essa frase que você fez, e você agora tem que fazer uma outra, com essas palavras aqui, ó. Você tem que juntar obesidade e genética. Vai pensando aí, enquanto eu volto aqui para a tela para falar com você. Obesidade e genética. Meus amigos, o que é frase? Frase não é um segmento de sentido completo? Sim, terror, sim. Ele não tem várias palavras? Sim, terror, tem sim. Veja bem, o que é a frase, meus amigos? Quando a gente escreve, a gente associa as palavras de uma forma coerente. Concorda comigo? Então, qual é a nossa intenção aqui nessa atividade? Mostrar para você que um texto, ele é formado por vários parágrafos. E cada parágrafo é formado por vários períodos sintáticos, frases. Cada frase, ela é uma união, é uma junção de várias palavras, de várias orações, de várias palavras. O que a gente está fazendo aqui é unir essas palavras pelo seu campo semântico, pela coerência, pela lógica. Então, eu tenho a palavra obesidade. Você, então, fez uma frase sobre obesidade. Você colocou aqui, então, ó, ao entorno, né? Ao entorno aqui, você colocou algumas frases, algumas palavras, juntando a obesidade. A obesidade mata, né? Então, a palavra obesidade, ela é, digamos assim, a ideia força, tá ok? Da sua frase. Ela é o tema da sua frase. E você colocou algumas palavras periféricas para quê? Para dentro desse campo semântico, para nortear o assunto, dar coerência ao assunto. Concorda comigo? Beleza. Aí você apagou essa frase que você fez e agora você vai ter que escrever sobre o quê? Obesidade, e agora a gente colocou uma outra, genética.
Então você tem que falar sobre obesidade e genética. E aí, vocês já estão escrevendo aí? Obesidade depende da genética de cada pessoa. A obesidade é a genética alguma coisa. A obesidade passa de pais para filhos, e isso é a genética, e assim por diante. Bom, então com as frases que vocês estão colocando aí, vocês estão começando a observar que a palavra genética já vai nos direcionando para uma linha argumentativa. Concorda comigo? Então quem pensou de repente, a obesidade mata, tudo bem. Agora a gente está indo para um outro campo, obesidade e genética, tá? Um problema genético, alguma coisa assim, tá legal? Pode ser resultado de uma genética, ok, beleza. Então, a gente ao colocar palavras, a gente vai dando, vai direcionando a sua linha argumentativa, beleza? Ok, vamos para mais uma? Olha lá, vamos pegar mais uma aqui. A gente tem agora o seguinte, ó, você apaga o que você escreveu anteriormente e agora você tem obesidade, genética, estilo de vida. Você tem que fazer agora frases com obesidade, genética e estilo de vida. Rapaz, terror. Obesidade, genética, estilo de vida. Aí eu tenho que associar isso para ter coerência. Como eu vou colocar estilo de vida aí? Opa! Então eu posso pensar o quê? Que a obesidade é o resultado, pode ser o resultado de genética, também pode ser resultado de um estilo de vida que possa proporcionar isso, concorda comigo? Ok, essa vida nossa, né, cotidiana, esse corre-corre todo, e a gente às vezes não se alimenta bem, né? A gente naturalmente pode ter problema de obesidade, tá ok? Beleza, então vamos lá, vamos pensar nisso daí, como genética e estilo de vida sendo os motivos, as causas da obesidade, beleza? Tô vendo a galera então, ó, estilos de vida, características genéticas e comportamentos podem levar à obesidade. Muito bom, Daniel. Mariana Silva, obesidade causada por genética não tem nenhuma relação com o estilo de vida. Opa, vamos ver que de repente pode ter sim, Mariana, beleza? Então olha só, a gente vai observar, vai associar essas palavras, tá ok? Bom, e onde terror? Por que você está querendo associar isso daí? Daqui a pouquinho a gente vai ver, tá legal? Então vamos criar mais uma? Vamos lá, mais uma aqui. Pegando mais uma, a gente tem agora saúde. Agora, vocês têm que colocar uma frase unindo obesidade, genética, estilos de vida e saúde. É isso aí, beleza? Então a coisa vai complicando um pouquinho mais. Poxa, então você tem a palavra obesidade, que é a nossa ideia força, é o tema, é o tópico frasal, é o elemento principal, né, dessa frase que eu tenho aí para poder fazer, beleza? Ok, e na sequência eu coloquei algumas palavras periféricas, que vão nortear, vão dar a linha argumentativa. Ora, eu tinha obesidade somente, criei uma frase, depois eu canalizei para genética, opa, você ligou, depois a gente viu, opa, genética paralela a estilo de vida, ambos sendo os motivos, ok. Aí a gente acrescentou saúde. Nesse caso, você sabe que pode gerar um problema de saúde, como alguns colocaram aí, a respeito da obesidade mórbida, né? Não quer dizer que todo obeso tenha problema de saúde, não é isso, né? Mas você mostrar que a obesidade mórbida causa problema de saúde, não é? Belezinha, então toma cuidado até mesmo com preconceito, né? Estigmatizar e tal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Belezinha? Ok, então muito cuidado com a adequação vocabular, né? Beleza, então, vamos para a tela, vamos observar. Galera escrevendo legal, muito bom a participação de vocês, show de bola. E aí, eu criei um aqui pra gente, tá? Então, só para a gente ter uma noção aí, eu criei aqui um parágrafo na realidade, né? Olha, a obesidade pode ser resultado de problemas genéticos ou de um estilo de vida com alimentação não balanceada, quer dizer, um estilo de vida que não seja positivo para ele, né? Isso tem causado problemas de saúde na população, ok? Note que a nossa frase, né, o que a gente colocou aqui, a que você está produzindo aí, deve-se evitar colocar narrativa. Não vou contar uma história, né? Eu conheço fulano de tal, aconteceu assim, não. A gente está pautando aqui, é uma redação. E é essa redação que você vai produzir, você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, vai falar sobre, eu estou falando sobre a obesidade, não é? Então, eu não posso colocar a primeira pessoa do singular, mais à frente vai comentar sobre isso. Por quê?
Porque se eu colocar a primeira pessoa do singular, o meu texto fica muito subjetivo, ele fica mais no campo do achismo. E eu tenho que mostrar para o meu examinador, quem vai lá observar minha prova, eu tenho que mostrar para ele que eu estou me baseando em fatos, ok? Em afirmações, em certezas. Se eu coloco o achismo, se eu colocar a primeira pessoa, vai mais no emocional, mais no achismo, e não propriamente de algo que tenha uma relação lógica, tá legal? Uma relação racional, digamos assim. Belezinha, então nosso texto tem que ser impessoal, tá bom? Ok, a gente colocou então essas frases em que obesidade é o tronco principal, beleza? Ok, vamos lá. Vamos agora juntar mais. Terror, meu Deus do céu. Olha aí, então nós temos agora obesidade, genética, estilo de vida, saúde, cirurgia, alimentação, hospital, plano de saúde, governo, preocupação. Caramba, terror! Essa daí vocês não precisam escrever agora, tá? Beleza, inclusive eu estou na frente de vocês aqui batendo um papinho. Mas olha só, quando você pensa para você escrever, você deve lançar mão, é o chamado brainstorm, né? Você vai colocando as ideias ali, tá? Aquelas palavras-chave, eu tenho que falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, e aí você junta aquilo ali, joga ali, joga ali, joga ali. Depois você faz o quê? Seleção. Você vai selecionar aquilo que é importante você falar. Às vezes, de tantas palavras que você colocou ali, você pode fazer uma modificação da palavra, pode colocar um sinônimo, você pode, de repente, até descartar algumas delas, não tem nenhum problema. O que importa é o quê? Quando você pensou, por exemplo, na ideia força, que é obesidade, você vai pensando outras palavras que servem para associar. É essa a ideia, beleza? E depois você vai associar todas elas, vai juntar todas elas, tá legal? Aquelas que servem, outras você pode descartar. Tranquilo? Então, vamos aqui apresentar um modelo para você, só para você ter uma noção do nosso parágrafo sobre obesidade. Acompanhando comigo, olha só. Antes até disso, pessoal, olha só, eu tenho aqui, ó, genética, eu tenho sempre que procurar associar, né, ó. Genética, estilo de vida. Nós pensamos aqui numa noção de causa, né? A genética e o estilo de vida. Aí depois tem a saúde, quer dizer, causou um problema de saúde. Depois tem a palavra cirurgia, né? Ó, cirurgia. Olha só, a palavra alimentação. A palavra alimentação, ela pode ser associada aqui, ó, a estilo de vida, não é? Ah, eu tenho a palavra hospital, eu tenho plano de saúde, cara. Plano de saúde, hospital, eu posso de repente associar aqui cirurgia, plano de saúde, hospital, né? A palavra governo e preocupação, por que governo e preocupação? Caramba! Bom, eu posso dizer então que há uma preocupação do governo a respeito da saúde pública. E aí, os planos de vida, por exemplo, né, estão muito caros, muita gente não consegue pagar um plano de saúde, então naturalmente vai sufocar ainda mais, vai inchar ainda mais o SUS, por exemplo. Né? Então você tem aí uma amplitude legal para você poder argumentar, tá legal? Desenvolver o seu texto. Vamos então ao exemplo agora sim, tá ok? Olha só. Peguei o exemplo, colocando aí as palavras-chave, eu grifei para você, e a gente só tem uma noção aí, tá legal? Lógico que nada é fechado, é só uma sugestão aqui. Então vamos lá. Veja só que o tronco é obesidade, a ideia força é obesidade, né? Eu até grifei e negritei para você aqui, tá bom? Então vamos lá. A obesidade pode ser resultado de um problema genético, ok, ou de um estilo de vida, em que não haja uma adequada alimentação. Isso compromete a saúde. Haja vista a grande quantidade de casos no Brasil, tal problema passou a ser alvo de preocupação do governo federal, pois isso pode gerar problemas cardíacos, diabetes, além de outras doenças. A gente tinha colocado a palavra doença por aí, não era? Beleza. De doenças silentes com grande potencial de mortalidade. Uma das formas de evitar a obesidade ou abreviar suas consequências ocorre com a atividade física rotineira, a qual pode proporcionar um equilíbrio psicológico e fisiológico. Então, fui colocando até um pouco mais aí, abrindo mais esse campo, beleza? Então, olha só, a nossa ideia aqui é o quê? Você perceber que ao pensar numa palavra-chave,
ao pensar numa ideia força, ao pensar num argumento, você deve pensar também em algumas palavras que vão dar a noção, né? Que a gente vai chamar de palavras periféricas. O ajuntamento delas vão fortalecer o seu argumento, vão ser realmente o argumento, beleza? Ok, então a gente falou sobre obesidade, tá legal? Obesidade com as suas outras palavras que vão ajudar na argumentação, tá ok? Beleza, todo mundo entendeu essa parte, não é? Belezinha, terror, legal, mas eu queria pensar numa outra palavra. Vamos então fazer tudo de novo? Vamos. Então, vamos deixar a obesidade de lado? Vamos lá. Obesidade de lado, acompanhando comigo. Pegando outra. A gente vai falar do cigarro agora, pessoal. Vamos lá. Cigarro. Vamos falar de cigarro. Vamos lá. Uma frase rapidinha sobre o cigarro. O cigarro mata. O cigarro é prejudicial à saúde, né? Então você fez uma frase rapidinha, 5 segundos, pensou e já escreveu aí cigarro. Beleza. Então, quando a gente tem que escrever apenas sobre uma palavra e pronto, beleza, rapidinho você faz. Só que falta desenvolvimento. E a gente, para poder fazer redação, a gente tem que primeiro fazer um roteirinho. A gente primeiro tem que arquitetar, para depois sim a gente começar a escrever. Senão, a gente começa a escrever e se perde no meio. Esse é o grave problema de muitos candidatos na hora da prova. Tá legal? Então, nós estamos vendo aí algumas frases. O cigarro mata, o cigarro é prejudicial e assim por diante, beleza? O cigarro mara, como algum colocou aí, fumar faz mal, beleza? Tranquilo. Então, o que importa é isso. Você pegou aí o jeito e já está digitando pra gente aí algumas frases, tá ok? O cigarro acaba com a saúde, muito bem, é isso aí. Vamos lá, pegando agora uma outra palavrinha, vamos lá. Cigarro e saúde, essa aí está bem sugestiva, né? Falou de cigarro, vai falar que faz mal à saúde, né? Beleza, muita gente já colocou lá. O cigarro é um vício de muitos, né? Ju, essa aula vai ficar disponível depois? Não, isso não faz parte da frase. Beleza, então. Aqui, a gente vai ter a próxima. Vício, droga. Vai lá. Cigarro, saúde, vício e droga. Agora eu pediria a vocês para escrever sobre isso. Vai pensando aí, tá? Então nós temos aí, ó, cigarro, saúde, vício, droga. Bom, pessoal, de repente esse vídeo vai ficar gravado aqui, vai ficar disponível para vocês, viu, Daniel? Você que fez a pergunta aí, tá? Vai ficar disponível para vocês. E você que está assistindo agora, não está aqui ao vivo e tal, vai pensando também aí. E aí? Nesse caso, nós temos então a palavra cigarro, saúde, vício e droga. Como é que ficaria então uma frase para isso? Vai colocando nos comentários também aí, vai jogando suas frases aí também no comentário, beleza? Então, a nossa ideia é o quê? Associar. Veja bem, eu tenho a palavra cigarro, que é o tronco, aí eu tenho periféricas, saúde, opa, então faz mal à saúde. Eu tenho outra periférica, vício, opa, isso vai causar o quê? Aquela pessoa que vai ter a rotina de usar o cigarro. E é uma droga, né? É uma droga lícita, beleza? É uma droga lícita. Opa, então a gente pode associar a galera colocando aí, não dá para a gente poder ler, que já tem bastante aí, tá? Mas vamos lançar uma aqui? Ok, vamos lá. O cigarro, tronco, tá, ó, tronco, o cigarro é considerado uma droga lícita, haja vista que seu consumo e comercialização são permitidos por lei, então uma droga lícita por isso. Porém, causa vício e compromete a saúde. Pronto, aí, você já fez a sua frase, tranquilinho, sem problemas, não é? Beleza! Bom, eu estou vendo aí que a galera está escrevendo mais ou menos em cima disso, né? Mais ou menos em cima disso. Veja só que as palavras, essas palavras aqui, periféricas, já tendenciam a gente, né? É natural, já vão tendenciando a gente. E vocês vão ver como isso faz diferença na hora da prova, tá legal? Umas dicas que a gente vai dar mais à frente aí. Ok, a gente vai à frente. Agora a gente colocou saúde, vício, droga, câncer de pulmão, dependência, lei, ambiente fechado, movimento social, jovens. Caramba, rapaz. Então, já associou aí, já associamos várias palavras aí, né? Então, antes, né, olha, nós tínhamos cigarro, saúde, vício e droga. Quando eu penso várias palavras assim, o que eu tenho que fazer? Associar. Opa! Então, se eu falei a palavra vício, eu já vou lembrar, ó, dependência, já dá para associar,
né? Tranquilo. Aí eu tenho ambiente fechado e a palavra lei. A gente sabe que essa lei proíbe que as pessoas fumem em ambientes fechados. Opa, que beleza. Opa, outra coisa, essa lei, ela foi instigada por vários movimentos sociais, né, moçada? Então, vários movimentos sociais que foram, então, exigindo que houvesse alguma medida no governo. E aí, a gente teve a lei, né, que proíbe fumar em ambiente fechado, tá ok? E por que a palavra jovens aqui, pessoal? Por quê? Porque é o seguinte, a gente nota que o cigarro, ele começa na juventude, né? Aquela coisa da autoafirmação, né? De se reafirmar com o seu grupo e tal, e é natural que o jovem fique muito exposto ao vício por conta disso. E ele vai crescendo, depois cria dependência, e ele não consegue se desvencilhar facilmente disso, tá ok? Comprometendo saúde e tal. Então a palavra jovem está aqui para a gente já ter um gancho, ok? Um gancho, inclusive para pensar, nesse caso, possíveis soluções disso, tá ok? Belezinha, voltando para a tela para você não perder, tá? A ideia aí, voltando para a tela. Então, vocês não vão precisar escrever sobre tudo isso daí, que não vai dar tempo, ok? Beleza. Então, nós temos aí cigarro, saúde, vício, droga, câncer de pulmão, dependência, lei, ambiente fechado, movimento social e jovens. O que a gente tem que fazer? Associar tudo num parágrafo. Está aí o nosso parágrafo, tá legal? Então, você vai fazer o quê? Vai associar, tá legal? Olha só, vamos ler com calma, e aí eu vou pedir a vocês que quando vocês escreverem a redação, sempre vocês pensarem o seguinte, o meu parágrafo, aqui está a marca do nosso parágrafo, né? Ó, então aqui o nosso recuo de parágrafo, muita gente esquece isso, quando a gente está corrigindo, a gente vê isso demais, a pessoa esquece de dar o recuo do parágrafo e a gente penaliza, tá legal? Beleza. Outra coisa, lembra que a gente falou? Uma frase, ela é uma junção de palavras, de orações. Um parágrafo é uma junção de frases, de períodos sintáticos. Então, o que é importante a gente fazer? Quando a gente tiver um parágrafo, evitem colocar uma frase muito longa. Às vezes, a gente vê alunos colocando um parágrafo de 8 linhas, ele coloca uma frase só. Isso prejudica demais a coesão, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Então, note aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, o primeiro período, né, a primeira frase, tá ok, ó? Depois, a gente tem a segunda frase, tá? Procure, porque a gente vai pegando o jeito, né, o nosso jeito de escrever. Então, quando a gente treina, já pensando que a gente tem que ir fazendo divisões, a leitura, ela fica mais metódica, entendeu? A leitura fica mais metódica, fica mais organizada, fica mais bem distribuída, tá? Então, é mais prático para quem está lendo. Ele consegue dividir as ideias que você está tendo, tá ok? Quando a gente joga tudo numa só frase, isso prejudica muito a coesão, tá? Então, se você colocou um ponto final e continua, aí sim fica melhor. Tá ok? Acompanhando comigo então a nossa frase, a nossa intenção então é que você veja aqui que nós colocamos as palavras-chave, tá bom? Então olha só, o cigarro comecei com o tronco, já chamando a atenção do examinador. Ó, examinador, estou falando aqui sobre o segundo tronco, a segunda ideia força, hein? E aqui nós temos as palavras periféricas, tá ok? Olha só, o cigarro é considerado uma droga ilícita, haja vista que seu consumo e comercialização são permitidos por lei, porém causa vício e compromete a saúde. Por isso há uma lei. Aí nós colocamos o número da lei. Se a gente sabe qual é o número da lei ou o nome dela, ótimo, isso é muito bom. Que proíbe o fumo em ambientes fechados, como em áreas internas de bares, clubes, transporte público, hospitais, escolas. Isso é resultado de movimentos sociais preocupados com o bem-estar, principalmente dos jovens, os quais são assediados pela exposição ao cigarro em locais de grande circulação. Eles se viciam rapidamente e têm mais dificuldades para se desvencilharem da dependência. Isso ocorre até hoje, mas em níveis um pouco menores. Além disso, o número de casos de doenças respiratórias e cardíacas vem aumentando a cada ano. Então, a lei, ela ajudou bastante, né? Fez diminuir, mas ainda é alto o número, o índice de fumantes no Brasil, né? E isso, naturalmente, impacta na saúde pública,
Tá legal? Beleza, então a gente entendeu a dinâmica, a nossa ideia aqui não é apenas construir aqui nessa nossa aula que é pequena, tá ok? Mas é você ter a noção, eu tenho um tronco principal, uma ideia força, e eu tenho que juntar palavras periféricas ali que vão nortear a minha ideia, beleza? Ok, vamos pensar em outra? Comigo na tela, ô Terror, vamos pensar em outra então, que legal, gostei dessa brincadeira, vamos então pensar em outra, olha a próxima. Drogas ilícitas, meus amigos, vamos lá. Quero aí frases sobre drogas ilícitas. Você que está vendo esse vídeo aqui, já como gravado, que vai ficar gravado para vocês aí, pode colocar no comentário, não esquenta não, vai colocando frases aí nos nossos comentários. Depois a equipe pedagógica vai só observando lá o que vocês estão escrevendo, tá legal? Beleza. Então, drogas ilícitas. Manda aqui no fórum, vamos lá. Qual é a frase sobre drogas ilícitas? As drogas ilícitas são um problema para o Brasil. Olha aí, pronto, já saiu uma frase aqui para vocês, beleza? Então, ainda a galera está pensando aí, como vai escrever? Preciso melhorar minhas redações, do Daniel. Muito bom, Daniel colocando aí que precisa melhorar as redações. É isso aí. Então, as drogas são um problema no Brasil, as drogas ilícitas são um problema no Brasil. As drogas deveriam ser extirpadas do mundo. Tem que tomar cuidado para que a gente também não coloque coisas que não sejam tão realistas assim, beleza? Ok, drogas ilícitas, problemas para o Estado e para as famílias. A maconha é considerada uma droga ilícita. Beleza, tranquilo. Então essa é a noção aí, é só a gente jogar as palavras-chave, colocar um segmento com ponto final. Essa é a nossa frase, tá legal? Apesar de proibida, já perdi aqui, já não teve mais jeito. Drogas ilícitas estão tipificadas na lei 11.343/2006. Samuel, muito bom Samuel, beleza? Drogas na adolescência. Aí o troiano, toma cuidado aí, tá? Drogas na adolescência aí é simplesmente uma expressão. Falta você colocar aí um verbo para você ter essa noção de frase mesmo, tá legal? Vamos pedir aqui uma frase verbal para finalizar e você ter essa noção de coesão mesmo, que a gente precisa depois interligar. Beleza? Acompanhando comigo, vamos lá, mais uma. Terror, drogas ilícitas, crime, família, morte. Aí. Agora eu quero ver de vocês aí, vocês vão escrever essa daí, hein? Drogas ilícitas, crime, família, morte. Tem que associar, beleza? Tem que associar. Rapaz, qual é a ligação que eu vou ter com drogas ilícitas e família? Poxa, associar família e morte. Parece que essas palavras são de campos semânticos diferentes, não parecem? Mas a gente consegue associar, correto? A gente vai conseguindo associar. Então a nossa ideia aqui é o quê? Qual é a relação que tem de morte, família, crime, drogas ilícitas? Então a gente sabe quantas pessoas perdem seus entes por conta dos crimes que envolvem drogas ilícitas, ok? E aí nós temos os problemas dessa morte, família, já falamos sobre família, sobre crime. Então são várias as ideias que você pode ter aí e lançar a mão na sua frase. Essa frase vai ficar um pouco maior, né? E aí vai ficar difícil de ler tudo isso daqui. Mas é mais ou menos isso aí que vocês estão colocando mesmo. As drogas ilícitas, já não dá para poder ver mais não, tá? Rafael, as drogas ilícitas são um problema de saúde pública, geram crime, problemas de família e suas mães vai perder o restante, beleza? Drogas ilícitas acabam prejudicando muitas famílias, levando os jovens aos crimes e vindo até a morte, beleza? As drogas ilícitas são associadas a atividades criminosas, levam à morte e destroem a instituição familiar. Show, Daniel! Participação aí do Daniel. O Vlad, as drogas ilícitas são uma grande inimiga da saúde pública. Ok, beleza. Johnny já está grande, eu não consigo ler mais aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos jogar aqui também. Excelente as frases de vocês aí, muito boas. A gente vai lançar aqui mais algumas palavrinhas, né? Agora eu quero ver. Aí não vai dar tempo de vocês pegarem todas essas palavras aí, né? Para colocar num parágrafo, ok? Então tá tranquilo. O que a gente tem que pensar aqui, meus amigos, é o quê? É o seguinte, a gente já viu crime, família, morte, drogas ilícitas. Aqui fica fácil a gente associar. Concorda comigo? Rapaz, aí você tem que pensar o seguinte, vício, eu posso relacionar vício à morte e à família, não posso? Olha, vício, dependência química, posso associar. Então olha só, veja só, nós temos tratamento e a palavra clínica
Tem associação, correto? Beleza. A gente nota, por exemplo, Cracolândia. Eu posso colocar a Cracolândia como problema social, correto? Sendo um problema de perturbação da saúde pública. E o governo tem que repensar suas políticas públicas sobre isso. Cracolândia eu posso também associar a dependência química, vício, não é? Beleza, então veja só a grande possibilidade que a gente tem para poder escrever sobre isso daí, não é? Muita coisa, não é? Então, a gente vai jogar aqui uma possibilidade, né? Uma possibilidade dentre várias. Note que eu estou iniciando os parágrafos com o tronco, com a ideia-chave, a base, a ideia-força. Tá vendo só? Veja bem aí, as drogas ilícitas alimentam o crime, desorganizam famílias e podem levar à morte, sem diferenciar condições sociais. E realmente, né, moçada? A dependência química já se tornou uma questão de saúde pública, pois o número de pessoas viciadas tem aumentado a cada ano. Esse vício alimenta uma cadeia produtiva que passa pelo crime organizado, gerando problemas sociais graves, como se vê nas tristes Cracolândias, as quais se encontram em grandes centros, como São Paulo. O tratamento é caro, mas o governo vem implementando medidas e metas para motivar ou obrigar os dependentes a se internarem em clínicas de recuperação. E a gente sabe que há uma medida, né? A gente tem visto nos noticiários, inclusive, isso aí também. Pessoas que são forçadas a se internar, ok? Então, a gente associou essas palavras, né? A esse tronco base, que é drogas ilícitas, tá ok? Beleza. Ô terror, então a gente juntou aí, né, 3 ideias força. A gente começou falando sobre obesidade, depois a gente partiu para cigarro, depois a gente partiu para drogas ilícitas, não é? Então, vem cá para a tela comigo, olha só. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, eu poderia dizer então, né, que a gente tem aí, ó, o seguinte: obesidade, cigarro, drogas ilícitas. Nós temos aqui as chamadas ideias-força, tá legal? As ideias-força, as palavras-chave do meu texto, tá legal? Veja bem, você fez um parágrafo sobre obesidade, depois você fez um outro parágrafo sobre cigarro, depois você fez um outro parágrafo sobre drogas ilícitas, não é? Beleza, a gente articulou direitinho e tal. E aí, é bom a gente pensar também o seguinte: quando a gente falou sobre obesidade, a gente teve algumas palavras periféricas que nos ajudaram a montar a linha argumentativa da obesidade. Depois, ao pensar em cigarro, veio à mente a palavra saúde, vício, droga, tantas outras aqui, ó, e elas nos ajudaram a quê? A formar o argumento sobre cigarro. Depois, a gente pensou sobre drogas ilícitas. Ok, drogas ilícitas. E, naturalmente, no nosso roteirinho, a gente foi pensando que palavras eu poderia associar aqui, ó, para falar sobre drogas ilícitas, seu problema no momento atual. Está vendo só? Então, essa associação aqui, meus amigos, essas palavras aqui, ó, nós fizemos como um roteirinho. Olha lá. E, basicamente, o que a gente sempre fala com o candidato, com o nosso aluno que se prepara para um concurso: antes de começar a escrever, faça um roteirinho. Esse roteiro, depois que você for fazendo vários testes, treinamentos e tal, esse roteiro, ele vai te ajudar como? Basicamente, você vai conseguir fazer esse roteiro aqui, muitas vezes em 5 minutinhos ele fica pronto. Aí você parte para um rascunho e depois ainda dá tempo de passar limpo com tranquilidade. Mas você deve fazer desde que esteja treinado. Deve treinar isso. Redação, assim como a parte objetiva, você deve Caiu, né, moçada? Caiu aí, mas já voltamos, né? Tranquilo, beleza. Então, olha só. O que a gente falou, né? Eu estava falando anteriormente aí, que tinha dado um pau aí, agora a gente voltou. É o seguinte, então, a gente, assim como a gente estuda a parte objetiva, né? Que a gente faz o treinamento, cronometra ali, quantas questões estou fazendo por determinado tempo. Então, é interessante as questões que a gente faça 3 minutos por questão no máximo, né? É o que a banca calcula. E a banca calcula também
1 hora para a redação. Então, todo o seu treinamento tem que ser o quê? Eu tenho que sair com uma redação perfeita em 1 hora, para dar tempo de fazer a parte objetiva numa boa, com tranquilidade. Tá legal? Beleza. Então, esse roteirinho que a gente pensou aqui, você tem condição de fazê-lo em mais ou menos 5 minutos. Vai começar, às vezes, gastando uns 20 minutos, vai começar gastando 20 minutos, mas depois isso vai ser mais ágil. Você vai ter celeridade se você sempre treinar. Você vai ter uma redação bem feita se treinar bastante e você ser corrigido por uma equipe. Tá legal? É por isso que a gente está falando. A gente tem que dar muito valor à correção que é feita no nosso texto. Porque às vezes a gente fica com a teoria toda pronta, mas às vezes a gente não sabe como está sendo a nossa produtividade. Eu consegui fazer em 1 hora, beleza e tal, mas os fundamentos eu coloquei todos e tal, né? Então eu sempre falo para você o seguinte, se você, Terror, não, para mim ainda está caro eu adquirir o curso de vocês aí no Estratégia, não tem problema. Pelo menos passe para um colega ler o seu texto para ele verificar junto com você. Passe para uma outra pessoa ler o seu texto, já vai ajudar, pode ter certeza disso, tá legal? Belezinha, então vamos lá, vamos voltar para a tela. Pegando aqui na tela, a gente tem o seguinte, então a gente teve as 3 ideias força, né, com suas palavras periféricas, montando os nossos argumentos. Ok, e aí, meus amigos, o que nós acabamos de fazer? Nós desenvolvemos um argumento 1, que foi obesidade, nós depois desenvolvemos o argumento 2, que foi cigarro, e depois nós desenvolvemos o argumento 3, que é drogas ilícitas, beleza? Então, nós fizemos essa estrutura aqui, que é muito importante. Você já escreveu juntamente comigo aqui o desenvolvimento do seu texto, a casca. Isso aí é a parte mais difícil que os candidatos sofrem na hora da prova, tá? Essa é a parte mais difícil. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que florear um pouquinho. Você tem que direcionar um pouquinho mais o seu examinador. Fazendo o quê? Tem que colocar agora um parágrafo de introdução e tem que colocar um parágrafo de conclusão. Beleza. Aí eu fechei meu texto com tranquilidade e vou para o 10. Vamos lá. Para a gente, então, colocar cereja no bolo, o que a gente tem que fazer? A gente, então, tem que partir para a apresentação do seu texto, para a introdução dele. Como é que eu faço isso, Terror? Vamos lá para a tela. Para a gente, então, fazer essa apresentação, né? E aí eu vou até chamar a atenção. Terror, por que você colocou essas setinhas aqui? Pelo seguinte, a gente vai chamar a atenção depois. Sempre que você tiver o parágrafo, tem que haver aqui, uma interligação. Por quê? Você pode notar que em qualquer edital, quando fala discursiva ou redação, vai sempre fazer parte da correção a palavra coesão, coerência, progressão, tudo tem relação com isso daqui. Então não basta você pensar, você tem que colocar uma progressão e ela tem que ficar bem clara para o seu examinador, tá legal? Então essa progressão nós fizemos como? Nós colocamos as palavras-chave ali. Isso chamou atenção sobre aquele microtema, aquela ideia-força, aquele argumento, beleza? Terror, beleza, mas como é que o examinador vai entender que isso é a ideia-força, que essa palavra é a ideia-força? Bom, a gente então tem alguns métodos, alguns procedimentos. O ideal aí seria o quê? A gente colocar na introdução cada uma dessas ideias, dessas palavras. Então, na minha introdução, tem que ter o tema, tem que ter a palavra obesidade, tem que ter a palavra cigarro, tem que ter a expressão drogas ilícitas. Para quê? Para chamar a atenção do examinador. Olha, ele vai falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. E na sequência que a gente colocou aqui. Tá legal? Ok, vamos lá. Então, se a gente estiver pensando assim, né? Se a gente colocar lá, eu estou falando sobre cigarro, sobre obesidade, né, no argumento 1, eu falei sobre cigarro no argumento 2, eu falei sobre drogas ilícitas no argumento 3. Meus amigos, qual o tema, então, que a gente se sugeriria aí? Qual seria? A gente está fazendo a redação, né? A gente está montando a redação ao contrário, porque na realidade você veria o tema e a partir dele você teria essas ideias-força, essas palavras-chave. A gente está fazendo o contrário, né? Para você notar como a gente monta a redação. Então, seria sugestivo aí o quê? Se a gente está falando sobre obesidade, é um problema de saúde. Cigarro é um problema de saúde.
Drogas ilícitas é um problema de saúde também. Nós puxamos para o problema de saúde. Ok. Então a palavra saúde tem que estar no nosso tema. O tema tem que falar alguma coisa sobre saúde. Tá ok? Saúde pública. E naturalmente, quem, né, deve gerir a saúde pública no Brasil? O governo federal. Então poderia ter aí como tema o quê? A preocupação do governo com a saúde pública. Se ele tem ou não tem, não interessa. A preocupação do governo federal com a saúde pública. Alguma coisa em torno disso. Beleza? Para a gente colocar aqui essas ideias, obesidade, cigarro e drogas ilícitas. Acompanhando comigo, vamos para a tela. Olha lá. A gente vai trabalhar agora, olha só, a gente tinha colocado aqui, né, ó, essa estrutura do argumento 1, argumento 2, argumento 3. Ô, Terror, então eu tenho esses elementos de ligação aqui? Temos, isso aí. A gente então tem aqui os conectivos. E eu vou apresentar para você os conectivos, sabe para quê? Você se apaixona por um e a partir dele você vai fazer todas as suas ideias, você pode fazer com o mesmo. Não tem problema. Para quê? Você passa a ter o seu jeito de escrever. E a partir do momento que esse seu jeito de escrever, ele se enquadra à forma como a banca já espera, você só tem um direito, é sucesso. Pode ter certeza. Então você não tem que ficar decorando todos os conectivos, tá? Faça um print aí desse conectivo e já verifica, opa, eu quero eleger esse daqui. Depois esse material de apoio vai ficar na descrição do vídeo, tá legal? Aí fica fácil, dá para você baixar sem problema nenhum. Mas por enquanto faça um print aí, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. A gente então tem aqui para o argumento 1, tá? Ó, para o argumento 1, eu poderia começar esse argumento 1, quer dizer, esse daqui, ó, é o daqui, ó, começando aqui, ó. Eu fiz uma introdução e eu vou começar a argumentar aqui agora. O argumento 1 poderia ser assim. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a obesidade é assim, assim, assado. Ou então, em princípio, vale lembrar que a obesidade é assim, assim, assado. Poderia também fazer o quê? É importante pensar, é importante lembrar que a obesidade... Ou então, primeiramente, a obesidade é assim, assim, assado. Vale lembrar que a obesidade é assim, assim, assado. O primeiro aspecto a ser ressaltado é a obesidade, pois assim, assim, assado. Tá vendo só? Então a gente colocou alguns conectivos, não é? Conectivos. E o que nós fizemos agora aqui nesses nossos parágrafos? A gente empregou diretamente a palavra-chave. Tá? Você também pode começar diretamente com a palavra-chave. A obesidade pode ser resultado disso, disso, disso. Ou então, para chamar mais atenção, começa como adjunto adverbial aqui, ó. Quanto à obesidade, observa-se assim, assim, assado, porque aí chama a atenção do leitor que quando você coloca essa estrutura quanto à obesidade, significa que você já falou dela anteriormente. Aí você vai chamar a atenção dele que isso está onde? Está lá na nossa introdução, que você já indicou lá em cima, a gente vai mostrar isso, tá bom? Então, a gente viu aí os conectivos do argumento 1. E agora, a gente apresenta os conectivos dos demais. Opa, voltando para cá. Aqui, ó. Conectivos do argumento 2 ou 3, tá? 2 e 3, né? Então, você pode colocar, além disso, então você colocou, em primeiro lugar, deve ressaltar tal coisa. Além disso, no outro argumento, deve-se lembrar que, deve-se lembrar também que é assim, assim, assado. Ademais, vale ressaltar que o cigarro é assim, assim, assado. Vale ressaltar também que o cigarro parará, parará. Outro sim, o cigarro é o outro fulano de tal, assim, assim, assado. O segundo aspecto a ser ressaltado, já que você falou do primeiro aspecto, o segundo aspecto dá um bom encadeamento, uma boa progressão, tá? Ou então, você parte para a palavra-chave diretamente. O cigarro é considerado isso. Quanto ao vício do cigarro, é assim, assim, assado. Tá ok? Então, esses elementos, pessoal, eles ajudam bastante. Por quê? O que acontece é o seguinte, eu até falo que é até melhor você utilizar o conectivo, que aí você chama a atenção do examinador quanto ao uso. Significa que você está atento aos conectivos. Porque faz parte na grade de correção da banca examinadora, o quê? Que você tenha coesão, coerência, progressão, encadeamento. Então o cara, ele vai ter que penalizar se ele não vir algum conectivo no seu texto. Algum não, esses basilares, que vão juntar, que vão unir os seus parágrafos, tá legal? Você simplesmente colocar a palavra-chave, também é uma boa ideia, pode ficar tranquilo, tá legal? Mas, colocando aqui já de cara, deve-se ressaltar também que, por exemplo, além disso, chama atenção, é importante. Comigo na tela, olha só. Então, a gente falou aí sobre os conectivos, eleja alguns e tome para si, tá bom?
use sempre nas suas discursivas, que vai ser sempre importante, é interessante. Bom, e a nossa introdução, Terror? Pô, você falou lá do desenvolvimento, e a introdução? Pois é, a introdução, meus amigos, eu tenho que ter as palavras-chave, eu tenho que mostrar lá. É interessante também que a gente indique os argumentos. 1, 2, 3. Nós pensamos em 3 argumentos, a gente vai indicar 3 argumentos ali, tá legal? E você pode, se quiser, abrir aqui a possibilidade, já que você está vendo aqui que aqui é um problema, se assim o for, aí você pode também mostrar que há necessidade da solução do problema. Ou, de repente, você fazer uma observação, tá? Alguma observação na sua introdução, tá legal? O que importa deve haver uma apresentação do tema. A palavra-chave do tema tem que estar na sua introdução, tá legal? Para que isso? Ô Terror, mas se não tiver, hein? Eu já vi alguns amigos meus que não colocaram palavra-chave do tema lá na introdução e se deram muito bem. Tudo bem, pode acontecer. Mas o que a gente fala sempre é o seguinte, faça aquilo que a banca já espera. Outra coisa, você vai automaticamente colocando as palavras-chave, dificilmente você foge ao tema. Porque você sempre será canalizado. Opa, eu tenho que falar disso aqui agora. Ah, minha organização do meu texto, né? Agora eu tenho que falar disso daqui. Poxa, agora eu tenho que falar disso daqui. Então você é obrigado a falar, você vai sempre para a linha argumentativa do seu tema. Tá legal? Então você não se perde no seu texto. O que eu vejo mais as pessoas fazendo é escrever. A pessoa simplesmente, tem que fazer uma redação sobre o sol, o aquecimento, o sol. Tá bom. E ele começa a escrever sobre o sol. E aí, no meio do processo, ele se lembra, que argumento eu poderia fazer? E para lá. Aí ele fica parado lá com a caneta, em cima do papel. E aí fica um monte de marcação no papel. Isso eu faço direto, eu vejo direto isso acontecendo. Então, a gente não deve começar já escrevendo. A gente deve montar o roteiro. A gente montou o roteiro, a gente fez o roteiro de 3 parágrafos de desenvolvimento, podendo ser 2 também, não tem nenhum problema. Agora a gente está montando a nossa introdução. E a nossa introdução tem que ter o quê? Palavra-chave do tema, a gente joga lá. É interessante, sobre aquilo que a gente vai falar como argumentação, a gente pensou como ideia força, que a gente também, joga lá em cima também na introdução. Para que isso, pessoal? Isso é a solução, é a pílula, é a solução para aqueles candidatos, aqueles alunos que falam, rapaz, eu sei esse tema, caramba, eu sei esse tema, mas eu não sei começar. Não tem essa de não saber. Como é que eu não sei começar, pessoal? Rapaz, eu estou numa fome danada, mas não sei começar? Não tem isso daí? Não tem jeito. Então, a ideia é o quê? Não tem essa de não saber começar, não saber fazer uma introdução do texto. Agora a fórmula está aí. Na sua introdução, você tem que mostrar a relevância daquele tema nos dias atuais. Você, se for um problema, você tem que demonstrar que isso é um problema, que deve ser solucionado. E aí, você quais são as palavras? As palavras-chave do tema estão lá, e dos argumentos que você já pensou também já estão lá. Cara, no mínimo, o seu parágrafo já tem 4 linhas feitas aí, é só ligar as palavras, igual você fez aqui agora comigo. Belezinha? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos pensando aqui, a apresentação, então a introdução, ela é uma apresentação do tema, e aí a palavra-chave do tema é importante. Ela serve, então, para uma ambientação, uma contextualização, então ela tem um tom generalizante. E ela mostra uma situação, um problema, uma importância, indicação de necessidade de solução. Então, é interessante você fazer essa relevância. É importante, é um problema que deve ser solucionado na sociedade. Beleza? Beleza. Aí, meus amigos, a gente vai limpar isso daqui para ficar mais fácil. A gente tem aqui, com as palavras obesidade, cigarro e drogas ilícitas, eu posso então ter as palavras-chave preocupação, governo, saúde pública, concorda comigo? Então nosso tema é isso daqui, lembra que a gente falou anteriormente? Nós montamos uma redação em cima do seguinte tema, a preocupação do governo contra a saúde pública. Por que a gente falou aqui, os argumentos obesidade, cigarro, drogas ilícitas, tem relação com a saúde pública, não é? E há uma preocupação do governo para poder sanar esse problema. Ok, e aí a gente vai pensar da seguinte forma, Já que eu tenho então as palavras-chave que eu pensei anteriormente, obesidade, cigarro, drogas ilícitas, essas aqui são as ideias forças, são os argumentos. Cada um foi desenvolvido num parágrafo lá, não é?
no meio do seu texto. E aí, aqui no nosso tema, eu tenho a palavra preocupação, listei aqui. Eu tenho a palavra governo, listei aqui. Eu tenho a palavra saúde pública, listei aqui. Olha só, então você já listou palavras aqui e você deve fazer um parágrafo com essas palavras, ligando essas palavras, tá legal? Olha só então o que a gente pensou, para ficar simples para você aí. É grande, para você mostrar a relevância, é grande a preocupação do governo com a saúde pública. E aí vai um detalhe. Para eu falar que é grande a preocupação do governo com a saúde pública, o texto motivador, os textos que foram colocados antes da sua produção textual, eles têm que, de certa forma, mostrar, né, que o Estado está preocupado, o governo está preocupado, a ciência assada, algumas políticas públicas estão sendo implementadas e tal. A gente viu a questão da lei, né, antifumo e assim por diante. Tá legal? Vamos então. É grande a preocupação do governo com a saúde pública, pois o número de mortes por doenças geradas pela obesidade, pelo cigarro e pelas drogas ilícitas vem crescendo de maneira assustadora. São necessárias medidas de contenção e de informação para minimizar o problema. Então veja só o que a gente fez, né? Eu vou limpar isso daqui, ó, para ficar mais prático a gente perceber lá, de acordo com a estrutura da introdução. Então eu tenho as palavras-chave do tema, tá ok? Palavra-chave do tema, ó, preocupação, governo, saúde pública. Aqui está o nosso tema, tá legal? Ó, comecei assim. Outra, eu tenho os argumentos 1, 2 e 3, eu indico, é só a indicação deles, eu não tenho que explicar nada, só indico, porque depois é que eu vou falar sobre eles. E aí, nós colocamos, ó, obesidade, cigarro, drogas ilícitas, está vendo só? Beleza, isso já vai preenchendo a minha apresentação do texto, correto? A minha introdução. E depois, eu tenho aqui, é interessante colocar, já que aqui é um problema, eu tenho que demonstrar que há necessidade da solução de um problema, desse problema, tá legal? Por conta disso, veja só, a gente colocou, são necessárias medidas de contenção e de informação para minimizar esse problema, tá legal? Então essa estrutura, pode ter certeza, meus amigos, essa estrutura ela ajuda muito. Procure treinar, já tendo em mente essa estrutura, porque aí sempre, cara, você só vai mudar o tema, né? Você vai mudando o tema e naturalmente as palavras, mas a estrutura é a mesma. Opa, já sei, eu tenho que colocar as palavras-chave do tema, tenho que indicar cada aspecto que eu vou falar, cada ideia força, cada argumento eu vou indicar ali, e depois eu falo da necessidade de solucionar o problema. Ok, e não é à toa que você vai colocar que há necessidade de resolver o problema. Por quê? Acompanha comigo. Pelo seguinte, meus amigos, quando você fala aqui, ó, que são necessárias medidas de contenção, de informação para minimizar o problema, você está abrindo a discussão aqui que é necessário que haja alguma medida, tá ok? E aí, você naturalmente faz a ligação da conclusão com a sua introdução. Então, esse aspecto colocado aqui, ó, de que há necessidade de realizar alguma coisa, você vai retomar aqui, ó, na sua conclusão. E aí, você está reforçando a ligação entre os parágrafos e ganha muito ponto nessa noção de encadeamento, de progressão, de coesão, de coerência. O cara que está lá examinando, ele tem que achar aspectos, ele tem que achar elementos linguísticos que comprovem que você utilizou elementos de coesão. Pronto, você está com tudo aqui na mão. Ah, não está não? Veja que está comigo, olha só. Aqui está a nossa estrutura da conclusão. Eu coloco o conectivo de conclusão, portanto, eu coloco a retomada da tese, né? Então, fazendo essa retomada, ela é importante, e na sequência eu coloco uma intervenção, solução de problema, ou simplesmente uma costura final, tá legal? Beleza. Ah, Terror, esse portanto aqui, cara, ele está meio batido, de repente eu queria usar outros, beleza? Não é falta de conectivo, não é por falta de conectivo você pode se dar mal na prova, beleza? Então, apaixone-se por um deles. Ah, rapaz, eu gosto mesmo de se dado exposto. Rapaz, que bonito, olha lá. Dado exposto, olha lá que maneiro, né? Só lembrando que você colocando esse conectivo, é interessante você colocar a vírgula, tá bom? Colocando a vírgula. Sendo assim, portanto, por conseguinte, por tudo isso, dessa forma,
são os conectivos que você pode usar. Coloquei em azul para chamar a sua atenção aí, tá legal? Então, olha só, a sua conclusão, tendo essa estrutura, cara, você mata a pau, pode ter certeza, tá ok? Beleza. Em verde, retomada da tese, Terror. Como é que eu faço isso? Olha lá. Aí você colocou, portanto, vírgula, a fim de resolver esse problema, vírgula, desde que você tenha apresentado o problema, lá na tese. Desde que você tenha falado que lá em cima houve um problema, tá legal? Ou então, portanto, quanto à questão social, assim, assim, assado, quanto à diferença de deveres e direitos, alguma coisa que você tem colocado lá em cima, você retoma, esse tema lá em cima você retoma, tá legal? Acompanhando comigo. Ou então você pode usar, portanto, para resolver esse problema, ou, portanto, para que a sociedade possa conviver harmonicamente, um detalhe aí, né? Ou então, dentro dessa noção aí, né? Para resolver o problema da saúde pública, né? Para melhorar a cadeia de saúde pública no Brasil, aí você coloca, é necessário realizar assim, assim, assado, e você coloca lá quais medidas devem ser tomadas, quais ações a gente deve executar, tá legal? Para que a gente tenha esse fechamento do texto. Então, note que a gente compôs um texto, nós compusemos o texto como? Já direto com os parágrafos de desenvolvimento, beleza? Então, o que eu sempre falo com o nosso aluno, cara, você tem um tema para falar, primeira coisa que você tem que pensar, opa, tema, tá aqui o tema é isso aqui, beleza. Ah, eu tenho esse tema aqui, beleza, Terror. Então, eu vou pensar numa ideia força, opa, destaquei. Isso é coisa de segundos que você está pensando. Ah, vou pensar nisso aqui também. Opa, já tenho duas ideias, ok, beleza. Ah, e também tem isso aqui também, beleza. Então eu tenho um tema e eu já puxei 3 ideias sobre as quais eu vou falar. O que eu faço? Rapidinho anoto o roteirinho ali. Rapaz, então eu vou falar sobre A1, A2 e A3. Show de bola aqui no meu roteirinho aqui, beleza. Vamos lá. O que eu posso falar sobre o A1, né? Que é a nossa obesidade? Aí você vai listando, eu posso falar isso, palavra-chave só, para você não começar a escrever e se perder. Palavra-chave só, questão de segurança, alguma coisa nesse sentido, você vai colocando nas palavras, beleza. Algumas você vai aproveitar, outras não. Cara, eu tenho que pensar numa lei que possa fortificar a minha ideia, eu vou lá e coloco também. Um fato acontecido, poder reforçar o que eu estou falando, beleza, coloca. Alguma medida governamental, alguma política pública que tem relação com isso aqui, opa, vou colocar aqui também. Coloca lá. Eu penso no 2 a mesma coisa, penso no 3 a mesma coisa. Isso, pessoal, sinceramente, depois de você treinar isso, rapidinho, coisa de 5 minutos, você tem esse roteiro pronto. Depois, cara, que beleza. Assim como nós já fizemos, nós tínhamos lá aquele slide, obesidade, cigarro, drogas ilícitas, foram as 3 ideias força. Cada uma com as suas palavras periféricas, beleza. E o que eu tenho que fazer agora? Rapaz, eu tenho que pensar na minha introdução, que você já vai ter mais ou menos pronto, de tanto treinar, beleza? O que tem que ter na minha introdução? O que tem que ter para facilitar a minha vida e a do examinador também? As palavras-chave, cara. Beleza, então está falando lá sobre a preocupação do governo quanto à saúde pública. Preocupação, governo, saúde pública, já está lá em cima na minha introdução. Pronto. Beleza, quais são as minhas ideias força, os meus argumentos? Cara, eu falei sobre o A1, A2, A3. Aí eu vou colocar A1, A2 e A3 lá em cima. Obesidade, cigarro, drogas ilícitas, beleza. Cara, eu também tenho que falar da relevância desse tema na atualidade, eu tenho que falar que é um problema, e aí você costura tudo, envolvendo essas palavras. Cara, vem cá, e na minha conclusão? Poxa, a minha conclusão tem que ter o conectivo de conclusão, portanto, dessa forma, por conseguinte, né? Por tudo isso, dado o exposto. Coloco uma vírgula e puxo para lá para a introdução. Eu vou retomar a tese. Vamos supor lá que na minha tese eu tinha que falar sobre a diferença de direitos e deveres. Quanto à diferença de direitos e deveres, é notável que... E aí você coloca a observação final. Que isso aí não é um problema para ser resolvido, por exemplo. Tá legal? Beleza, então, tranquilo? Vamos então para a tela. Olha só. A gente tem aqui um exemplo para você aqui. Tá legal? Olha só então. Portanto, é o nosso conectivo, dada a relevância da preocupação do governo quanto à saúde pública, lembra que a gente falou, é retomada da tese também, verde. Veja só, eu peguei as palavras-chave do tema para poder mostrar, isso aqui está lá em cima na introdução, e aí a gente vai ter a unicidade do texto, tudo se interliga.
Então, a todo momento nós estamos falando sobre saúde pública. Todos os parágrafos falam sobre esse tema, saúde pública. Eu apresentei falando da preocupação do governo com saúde pública, que a palavra-chave estava lá. A conclusão, eu coloquei essa retomada falando dada a relevância do tema da saúde pública e cada ideia força, obesidade com relação à saúde pública. Eu falei sobre cigarro com relação à saúde pública. Eu falei de drogas ilícitas com relação à saúde pública. Tá legal? Seria um desvio se, nesse caso, o tema fala sobre saúde pública e eu começo a falar só sobre o tráfico de drogas com problema de segurança. Eu estaria indo para um caminho que a banca não espera. Beleza? Ok, voltando para a tela, olha lá. Então, olha só. Portanto, dada a relevância da preocupação do governo quanto à saúde pública, é importante que a sociedade seja sempre alertada quanto aos males de uma má alimentação, do uso do cigarro e das drogas ilícitas, por meio de propagandas televisivas ou não, com incentivos fiscais a empresas que adotem programas que motivem a prática de esporte e de uma alimentação saudável. Veja que aqui, para costurar mais ainda, a gente colocou essa noção da obesidade, o uso do cigarro que é um problema, drogas ilícitas, está vendo só? Chamando a atenção. Também há necessidade de ações antitabagistas, com orientações periódicas, além de promoção de informações nas escolas, por meio de programas pedagógicos que visem ações antidrogas. Tudo isso é possível com a união da sociedade, órgãos não governamentais e governo. Veja então que as palavras-chave, preocupação, governo, saúde pública, elas estão aí no nosso parágrafo de conclusão também. Então, notou? Tudo está interligado, tudo tem dentro do tema saúde pública, tudo interligado. Tem condição do examinador falar que há uma fuga ao tema? De maneira alguma, tudo costuradinho, beleza? Então é assim que você vai treinar as suas redações, e é por isso que a gente vai fazer várias aulas ainda para poder complementar isso. Aí o Daniel e a Maria José. O Daniel falou o seguinte: Terror, o uso de intervenção social se aplica para redações em concurso para tribunais? Aí vamos lá, eu coloquei aqui a palavra intervenção, que é a solução de problema. Bom, você só pode solucionar um problema se houver problema. Muitas vezes os concursos de tribunais, né, a gente nota, aqui a gente está falando sobre polícia, tá? Então a gente nota, por exemplo, a parte de segurança pública, né? Então são problemas que devem, e o que se quer de um candidato para um cargo policial? Que ele tem uma crítica, ele seja uma pessoa, um cidadão crítico, e essa noção sobre a questão da saúde pública que tem relação também, né? A parte econômica do país, que é a parte social, que vai ajudar bastante a parte social também tem relação. Está dando uns picos de luz aqui, pessoal, mas a gente não vai cair não, tá? A gente vai conseguir. Beleza. Já tribunais, algumas vezes tratam desse assunto. E aí, tratando desse assunto, é um problema e você vai resolvê-lo. Tranquilo. Outras vezes, eles vão colocar muita coisa em relação a temas abstratos. Acontece, tá? Em relação a temas abstratos. Se a gente cair, a gente volta, viu, pessoal? Dando um pico de luz aqui. Então é o seguinte, nesse caso, não sendo um problema, você não tem que solucionar o problema. Você vai colocar apenas uma observação final. Só isso, tá bom? Belezinha. A Maria José, Terror, como construir argumentos sólidos? Isso é tema, pessoal, de um próximo encontro nosso, que a gente vai falar sobre a fortificação da argumentação. Então, como é que eu vou ter esse argumento sólido, Terror? Colocar casos, exemplos concretos, tá? Então, a gente, ao ler muito sobre atualidades, isso vai ajudar bastante. No Estratégia Concurso, a gente tem o Leandro Signori, que é o papa da atualidade. Então, ele vem trabalhando muito temas atuais e ele vai colocando vários links também para você acessar e você também ler mais sobre isso, tá legal? A parte legal, você está estudando para o seu concurso, toda a parte objetiva que você estuda vai te ajudar lá na frente, na parte de argumentação. Você está estudando direito constitucional, cara, ferramenta. Direito constitucional, pode, com certeza, a Constituição sempre tem alguma coisa que vai te ajudar para você fortificar o argumento. Tá legal? Então já fique ligado nisso daí. Cara, legislação, Terror, legislação específica da polícia. Pode ter certeza que alguma coisa você vai empregar. Tá legal? Direito administrativo, a conduta, né, do servidor público e tal, pode ter certeza, muita coisa pode te ajudar.
tá legal? Isso dá a fortificação do argumento, com certeza, tá legal? Belezinha. Então, a gente construiu a redação e a gente tem aí a argumentação. Lembra que eu falei que a nossa aula de hoje é o quê? Esquema da argumentação. É o esquema 1 de argumentação. Tá legal? Ó? Esquema argumentativo, tá? Então, nesse caso, é o esquema argumentativo número 1. É esse que eu estou apresentando para vocês. Depois eu vou apresentar os demais, tá legal? Sempre nossos encontros ao vivo. Tudo que a gente falou está aí, meus amigos, olha só. Faz um print disso daí e, ó, coloca no bolso e na cachola. Prega esse negócio aí no seu armário onde você está estudando. O que minha redação tem que ter? Tem que ter isso. E a gente vai aos passos, tá legal? Mas não acabou, terror? Não acabou, não? Vamos então a um resuminho, olha lá. Pega na frente, então, a gente vai fazer, aliás, antes do meu resuminho, que eu já tinha mostrado para vocês aqui, pessoal, eu quis, até inserir um pouquinho depois isso daqui, eu quis aqui construir para vocês como seria uma prova, legal, como seria, terror, essa redação, que eu acabei de planejar agora aqui, fazer com você, como seria essa redação, tá? Nesse caso. Você falou que a gente tem que ler o texto motivador, isso mesmo. O texto motivador tem que nos induzir a escrever e ele já vai mostrar para você que argumentos você pode utilizar. Então, aqui a gente esquematizou, a gente criou um tema de redação e a gente criou também os textos motivadores, tá legal? A gente pegou aí da internet os textos motivadores, de forma que casasse com esse texto que a gente acabou de fazer. Olha lá. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. O Brasil vem tendo dificuldades no campo da saúde pública. Para situar a discussão, são oferecidos os textos abaixo, que devem ser usados como motivadores para a produção de uma redação. Não copie os textos, né? Beleza. Aí eu tenho o texto 1. Levantamento do Ministério da Saúde revela que 51% da população brasileira está acima do peso. Opa, já está falando sobre obesidade. Em 2006, o percentual era de 43%. Homens são maioria, 54%. Nas mulheres, o índice chega a 48%. Então, é uma preocupação de saúde pública pela questão da obesidade. Tá legal? O percentual de pessoas com excesso de peso superou pela primeira vez mais da metade da população brasileira. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico, do Ministério da Saúde mostra que 51% da população acima de 18 anos está acima do peso ideal. Em 2006, o índice era de 43%, então cresceu. Aqui está a fonte, beleza? Então, o texto motivador está nos induzindo a falar sobre obesidade. Texto 2. Obesidade desbanca cigarro como maior causa de câncer. Olha lá, a incidência de obesidade entre os brasileiros aumentou 54%. Entre 2006 e 2012. Agora a ciência começa a descobrir os efeitos da repentina mudança no padrão de gordura corporal. À lista de doenças como diabetes e hipertensão, somam-se diversos tipos de câncer. E um alerta, o excesso de peso vai substituir o cigarro como principal fator de risco evitável de uma série de tumores. Ah, terror, que beleza! Então significa que como eu fumo bastante, eu não vou morrer de câncer, só se eu ficar gordo? Não é isso, né, moçada? Então é uma brincadeira mesmo, porque na realidade, o que se está falando aqui é que o problema da obesidade é tão grande, né, e deve ser levado muito em consideração, que ultrapassou até mesmo o cigarro. Tá legal? Por isso que já foi logo por tronco nosso, pegou logo de início a obesidade. Tá legal? Acompanhando comigo. O assunto foi um dos destaques do maior encontro de oncologistas do mundo, o Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que aconteceu essa semana em Chicago. Então aqui a gente tem a referência. Tá bom? Beleza. Texto 3. Os efeitos do abuso de drogas ilícitas na saúde. Então, o que esses textos motivadores estão nos canalizando? Então, o primeiro falou sobre obesidade, o segundo falou sobre cigarro e obesidade, o terceiro falou sobre drogas ilícitas. Então, seria natural que a gente pensasse isso, né? Obesidade, argumento 1, cigarro, argumento 2 e, nesse caso, drogas ilícitas, o argumento 3. Os efeitos do abuso de drogas ilícitas na saúde. E aí vai um detalhe, não há como, se a gente lê o texto motivador,
Não há como a gente, no nosso argumento, pensar em drogas ilícitas, falar sobre a questão de crime, a questão de tráfico, problema de segurança pública, sobre drogas ilícitas. Vocês concordam comigo? O texto já está induzindo, olha, é drogas ilícitas em relação à saúde. Vamos lá. O abuso e a dependência das drogas é um grande problema enfrentado por toda a sociedade. Além dos prejuízos sociais, as drogas causam graves distúrbios físicos nos seus usuários. O conhecimento dos efeitos danosos causados pelas drogas na saúde do indivíduo pode ajudar na prevenção do seu uso. Motivado, então olha só, falando sobre drogas ilícitas a respeito da saúde pública, tá legal? Agora sim, o tema, motivado pela leitura dos textos acima, sem contudo copiá-los ou parafraseá-los, cuidado com isso, meu moçada. Então é o seguinte, o fato de se colocar, que a gente não deve copiar e parafrasear, o fato é o seguinte, você não deve recortar a parte daquele trecho do texto, tá ok? Tá ok? Então você não pode pegar uma frase e copiá-lo, ou então mudar alguma coisinha da estrutura, mas pegar aquela ideia. Não, você pode sim pescar as noções ali colocadas, algumas informações você pode pegar, mas você deve utilizar as suas palavras, a sua opinião sobre aquilo já internalizado, tá legal? Então nós pegamos o que dali? Nós pegamos as ideias-chave, que o próprio texto motivador nos faz fazer isso. Então nós temos aí, o primeiro texto falou sobre obesidade, o segundo falou sobre obesidade que ultrapassou o cigarro, e o texto 3 falou sobre drogas ilícitas. Então é claro que a gente vai falar sobre cada um deles, tá legal? Beleza, acompanhando comigo? Então a gente deve produzir um texto dissertativo, que a gente fez, mínimo de 25 e o máximo de 30 linhas, em norma padrão da língua portuguesa sobre o seguinte tema: a preocupação do governo brasileiro quanto à saúde pública. E aí, na sua introdução, você já tinha colocado preocupação, governo, saúde pública, lembra? Lá na sua conclusão, já tinha a palavra preocupação, governo, saúde pública. Aí, você mata pau, com certeza, seu texto vai ficar bem encorpado, bem tranquilo mesmo, você vai ficar muito bem com isso. Vamos então à próxima tela, olha lá. Agora, pessoal, sim, a gente vai fazer um resuminho, tá? Sobre aqueles tópicos mais importantes que a gente tem que sempre se lembrar aqui antes de escrever. Antes de começar a escrever, vamos pensar então o seguinte, olha só, um resuminho. O texto é dissertativo argumentativo, isto é, você vai colocar a sua opinião ali, tá legal? Você não vai usar, logicamente, a primeira pessoa, tem que usar a terceira pessoa. Um texto de 30 linhas. E é interessante o seguinte, cara, se a banca coloca até 30 linhas, poxa, fique entre 25 e 30 linhas, tá legal? Ah, eu tenho que chegar até a 30ª linha, terror? Não, você já finalizou a ideia e tal, chegou na 28ª, tá na boa, tá tranquilo. Agora, quem coloca menos de 25, naturalmente deixou de falar algumas coisas importantes, pode ter certeza, tá legal? Vamos lá. Próximo aqui. Os textos motivadores transmitem a linha argumentativa. Nós acabamos de ler aqui, né, os textos motivadores, tá lembrado? Nós acabamos de ler, e eles já induziram a falar sobre obesidade, sobre cigarro, sobre drogas ilícitas, então eles já estão, tendenciando, já transmitindo para a gente a linha argumentativa, tá legal? Polícia Militar, poxa, Polícia Militar naturalmente vai falar alguma coisa sobre segurança pública, seja o problema, a questão da violência urbana, né, o que fazer para melhorar essa situação, né? Ou alguma coisa sobre tecnologia voltada para a segurança pública, tá ok? Algumas coisas sobre o direito cidadão em relação ao que o Estado faz. Então, a gente já vai pensando em alguns temas sobre isso também, tá legal? Acompanhando comigo, olha lá. 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. O que eu falo muito para os meus alunos? É o seguinte, eu sou daquela ideia de colocar 2 parágrafos de desenvolvimento. Pensar em 2 ideias-força. Nesse caso aqui, o modelo colocado, né, esses 3 textos motivadores, eles me induziram a pensar 3 palavras-chave. Ah, Terror, então sempre que tiver 3 textos motivadores, eu coloco 3 ideias-chave? Não, não é isso, tá? Mas aqui, você notou que realmente está se falando primeiro sobre obesidade, depois sobre cigarro, depois sobre drogas ilícitas. Então, foi natural você colocar 3 ali, tá legal? 3 parágrafos de desenvolvimento. Mas colocando 2, você tem a possibilidade de desenvolver mais, e aí você vai ser mais bem avaliado, tá legal? É natural que o seja. Mas, o fato de você colocar 2 parágrafos de desenvolvimento ou 3, não há problema nenhum, tá legal?
acompanhando comigo. O tema também vai te ajudar, o texto motivador vai te induzir também, pode ter certeza, tá? Insira a fundamentação legal. Então, na sua leitura, tá? No seu estudo aí da parte objetiva, certamente você está passando por várias leis, tá? Você vai ter conhecimento de alguns doutrinários aí da parte do direito. É interessante, é legal você colocar, se você tiver essa ferramenta, se você souber disso, interessante. Você também pode lançar a mão de fatos que comprovem alguma coisa, amplamente noticiados na mídia nacional ou internacional, tá legal? Então é interessante, é prova concreta, aquilo que a nossa amiga, a Maria José, tinha perguntado, né? Como construir argumentos sólidos? Então, a gente colocando fundamentação legal, doutrinária, fatos relevantes, exemplos concretos, né? Que a gente tem visto aí. Então, isso comprova, fortifica os seus argumentos. Cada parágrafo de desenvolvimento deverá argumentar sobre, olha lá, ó, esse parágrafo de desenvolvimento tem que falar sobre cada ideia força. Então, lembra do soco? Opa, o soco é o tema, beleza. Eu tenho que pensar em 2 ou 3 ideias força, tá legal? Ah, pensei em 2 parágrafos de desenvolvimento. Pensei em 3 parágrafos para desenvolver, tá legal? Belezinha, acompanhando comigo. Continuando, a gente tem aqui, iniciar os parágrafos por meio de conectivos, lembra dos conectivos que a gente colocou lá, né? Do argumento 1, do argumento 2 e 3, ou então você começa com as palavras-chave. Pode até mesclar, pode começar com conectivo e na sequência já colocar lá a palavra-chave, tá legal? Ajuda bastante. Vamos que vamos, à frente. Pegando mais um. Uma introdução que apresente o tema, palavra-chave do tema, está lembrado lá? Nós colocamos lá preocupação, governo, né, saúde pública e, logicamente, trate o tema de forma generalizante. Rapaz, o que a gente faz, a gente tem sempre uma reunião por semana com a equipe que corrige as redações aqui no Estratégia, né? Então a gente sempre comenta muito, os professores trazem muito para a gente as informações, né, de como o pessoal vem escrevendo e tal. E aí essa noção... A pessoa, às vezes, ela começa escrevendo a introdução. Cara, presta atenção numa coisa. Se você faz uma introdução de 10 linhas, a sua redação vai ter que ter umas 80. Sabe por quê? Se você faz uma introdução de 10 linhas, que tamanho vai ficar o seu parágrafo de desenvolvimento? Os seus parágrafos de desenvolvimento? Não vai ter jeito, não vai comportar. A introdução nunca pode ser maior que qualquer um dos parágrafos de desenvolvimento. Por quê? É ali no desenvolvimento que você vai analisar, vai fortificar, vai desenvolver os seus argumentos. Então, eles têm que ser maiores do que a introdução e a conclusão também, beleza? Então, toma cuidado com isso. Então, você deve tratar o tema de forma generalizante. Por isso que eu falo, faça o esqueminha ali, não fique inventando nada. Mostre que é importante, apresente, indique os argumentos, tá, ok? Que você vai ganhando espaço, mostra que há uma necessidade de solução do problema, ou se não houver solução de problema, coloca uma observação final, fechou, pronto, não fica inventando muito, porque quando a gente começa a querer colocar algumas outras estruturas, terror, vou fazer uma alusão histórica, porque esse problema aí da obesidade ocorreu a partir de quando? A partir da época tal, eu gosto muito de história, aí ele faz alusão histórica, aí ele coloca 4 linhas só para fazer a apresentação de um problema. Até ele colocar necessidade de solução, alguma coisa assim, 8 linhas, aí vai ser problema. Tá legal? Então, cuidado. E outra coisa, quando a gente faz alusão histórica, que é até uma forma interessante, tudo bem, você mostra conhecimento e tudo, só que você vai precisar de mais espaço e você acaba perdendo depois em argumentação. Tá ok? Outro detalhe, quando você faz alusão histórica, você está narrando uma coisa que aconteceu. Então, aí você vai ter a predominância de verbos do passado, o que não é muito interessante. Cuidado, deve prevalecer aí verbo no presente, tá legal? É uma discussão atual. Vamos lá. Não que você não possa fazer alusão histórica, tá legal? Não me entenda mal. Uma conclusão que confirme o posicionamento da introdução, como nós falamos lá daquela chavinha, né, aquela setinha para cima que a gente colocou, os conectivos e tal. Apresente uma solução ou você simplesmente coloca uma observação final. Por exemplo, o pessoal fala assim, terror, no caso do TRT, Anvisa, né, por exemplo, não tem lá uma questão de segurança pública ou de repente saúde pública, Anvisa, né, de repente para saúde pública é interessante.
mas como problema. Mas ele quer o meu posicionamento filosófico sobre alguma coisa, uma questão social e tal. Não é a solução do problema. Tá ok, coloca uma observação final. Fala da importância desse tema para a sociedade atual e fecha o seu texto. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando mais aqui, vamos pegar aqui mais uma. Verbos e pronomes em terceira pessoa, moçada, isso mesmo, tá? Treine, treine, treine. Verbos em terceira pessoa. Ah, Terror, posso colocar na primeira pessoa do plural? Pode. Nossa sociedade é assim sensado. Nós pensamos assim sensado. Tudo bem. E você até releva, tudo bem. O ideal, terceira pessoa. Pronto. Tá legal? Primeira pessoa do singular, pelo amor de Deus. Penso, acho, julgo, nunca. Outro detalhe, nunca converse com o seu interlocutor, tá? Então, pior ainda, dá ordem para ele. Pense, faça a diferença. Lá no final, o pessoal gosta de colocar alguma coisa motivante, né? Ou motivacional. Pense e haja com determinação para que o Brasil seja melhor. Para com isso. O examinador dá gargalhada do outro lado quando você faz isso, tá legal? Não faça isso. Ah, tem gente também que fala assim, Terror, eu gosto de fazer citação no final do texto. Ah, citação? É assim, eu acabei de falar, aí eu coloco uma frase de Aristóteles, por exemplo, e coloco embaixo, Aristóteles. O examinador vai pensar que você é o Aristóteles. Não faça isso, tá? Tem essa de citação. Vou colocar no finalzinho ali, isso num trabalho acadêmico fica bonito, fica legal. Para uma redação, uma discursiva, que o texto deve ser impessoal, objetivo, claro, não tem essa, não coloque, tá bom? Pintou aqui uma dúvida do Mapend. Fala, Mapend. Terror, é legal colocar na introdução uma pergunta retórica? Pessoal, a pergunta sendo feita na introdução, o que é ideal é que você, ela vai ser, a pergunta retórica, ela faz com que você pense mais sobre aquilo. E é interessante, toda pergunta, não importa se é no retórico ou não, toda pergunta que você coloque, você deve demonstrar que está resolvendo aquilo, que está solucionando aquilo, que está respondendo aquilo naqueles parágrafos de desenvolvimento. Então pode sim, não há problema você colocar a pergunta. O que a gente já viu na nossa equipe, que a gente sempre se reúne uma vez por semana, a gente vê alguns detalhes importantes e tal. E aí os professores passam para a gente, que muita gente tem feito pergunta retórica, beleza, faz aquela pergunta, mas às vezes ele enche de pergunta. Ah, eu tenho três parágrafos de desenvolvimento. Ah, o que é obesidade? Será que é importante eliminar o cigarro? As drogas ilícitas realmente são problemas? Pensa fulano, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu não posso ficar fazendo pergunta para gerar cada argumento força. Isso não pode, isso não cabe. Mais uma perguntinha, principalmente no finalzinho, não há nenhum problema não, tá legal? Eu sempre assim, é por questão de estilo mesmo, e pelas notas que a gente tem visto, notas máximas, a gente não vê perguntas na introdução, mas isso não é uma regra, não quer dizer que você, colocando pergunta, você não vai bem na prova, tá legal? Belezinha, vamos lá. Mais uma, predominância dos verbos no presente indicativo, justamente por quê? Para mostrar que é atual, é um tema atual, é algo atual sobre o qual você fala, tá legal? E não há necessidade de título, meus amigos. A gente não é que não deva, mas a gente não precisa colocar título. Ah, e aí vai um detalhe. Se você vai colocar, eu quero colocar título, Teô. Ah, sabe por quê? Por exemplo, a Polícia Militar de Minas, ela coloca tanto no edital quanto na própria prova, está lá na própria estrutura da prova, e coloca assim, não deixe de colocar o título. Você tem que colocar o título. Coloque o título, sim, coloca o título. Ou então deixa espaço para o título. A Escola Preparatória de Cadetes do Exército, coloca lá um espaço para o título. Escola de Sargento das Armas, coloca lá um espaço para o título. Então tem que colocar o título lá, não tem jeito. Agora, quando não tem nada, nenhuma menção feita na prova, tá? Sobre você colocar título, ou nada no edital, você não precisa colocar o título, tá legal? Mas eu quero colocar, beleza, se você quer colocar, você vai colocar na linha 1, você vai colocar lá centralizado, você coloca lá, linha 1, você coloca lá, preocupação do governo com a saúde pública. Pronto. Na linha 2, você começa a escrever. Não saltem a linha.
Tipo assim, você colocar na linha 1 o título centralizado e começar o seu texto na linha 3. Isso você não pode fazer, tá legal? Comece a escrever a partir da linha 2, que aí fica mais tranquilo, mais fácil, beleza? O que acontece é que os examinadores não gostam porque há uma tendência de irregularidade aí, né? A pessoa se mostrar para o examinador, né? De repente é uma forma de identificação ilegal. Então, toma cuidado com isso, não é bom você fazer isso não, tá legal? Agora, uma recomendação final, pessoal. A gente está chegando no final da nossa aula. Uma recomendação final. Vocês, ao estudarem para a parte objetiva, já vão pensando, por exemplo, a gente vê muito no estudo da Constituição, você vê muitos detalhes importantes que servem para o cidadão comum, sobre os direitos que ele tem. Então, às vezes, você está falando sobre saúde pública e dá para você puxar alguma coisa lá da Constituição. Você está falando sobre segurança, dá para você puxar alguma coisa. Sobre tecnologia, dá para você puxar alguma coisa. Legislação de maneira geral, que você já vem estudando, né? Uma legislação extravagante, alguma coisa. Você pode puxar para colocar. E aí, ele reforça demais. São argumentos sólidos, são realmente argumentos concretos que comprovam aquilo que você está falando. Tá legal? Lembrar também dos noticiários, procurem sempre ler o noticiário, tá legal? Acompanhar também o noticiário televisivo é importante, né? Os jornais, né? Então, também são importantes. É uma forma de estudo você acompanhar também o noticiário, tá legal? Isso é muito importante. Pessoal, então é o seguinte, a nossa equipe, né, é uma equipe até grande, a gente tem uma equipe do estúdio que está aqui conosco, né, a equipe de estúdio e a equipe pedagógica que está aqui conosco, que ajuda nas transmissões, que entra em contato. Então a gente tem a Juliana, que faz parte do pedagógico, que entra em contato com os alunos. A gente tem o Rafael e o Wagner, que está aqui no estúdio sempre, né, fazendo a transmissão com vocês. A gente posta os vídeos também lá no Estratégia. E a gente tem uma equipe de atendimento ao aluno, tá? Que parte fica com a Juliana, e uma outra equipe, que é a equipe de correção. A equipe de correção já é uma equipe grande, a gente tem vários professores que trabalham conosco. E como é feita a correção, pessoal, de cada redação que a gente faz, que vocês mandam para a gente? A correção é feita com dois professores sempre. Cada correção é feita por 2 professores. Um vai ver só a parte gramatical. O outro vai ver o quê? A parte de conteúdo. Busca informações. Você colocou lá tantos por cento, não sei o quê, o cara vai buscar essa informação para saber se efetivamente você está escrevendo de acordo. Se você não está fugindo àquela informação, ao conteúdo. Tá legal? Então, essa equipe de correção, ela está bem sólida, muito legal. É muito importante a gente trabalhar assim, porque a gente faz o quê? A gente está simulando a banca examinadora. Então, por exemplo, a gente tem lá questões, textos da banca Fundação Carlos Chagas. A gente faz reuniões sobre os métodos da Fundação Carlos Chagas, os métodos do CESP e todas as bancas a gente vem estudando também. Tá legal? Então, até mesmo se você tiver alguma redação que você fez, né, em concursos anteriores e tal, e você quer que a gente dê uma olhadinha nelas, mande o espelho da redação, que o espelho é o quê? Você tem a redação digitalizada, que você pega lá da banca, e você também tem a nota que você tirou. Se você quiser até que a gente dê uma consideração, falar alguma coisa e tal, a nossa equipe pode dar uma olhadinha para você, tá legal? Mas isso para a gente vai ajudar bastante também, até mesmo, a gente esconde o nome e tal para não ter problema, para a gente mostrar para vocês como está o desenvolvimento daquela banca, como é que ela corrige e tal, para mostrar para vocês, nas nossas transmissões aqui ao vivo e gratuitas, tá legal? E aí, Terror, se eu tenho esse daí, esse meu espelho, eu posso mandar? Pode. Mande então para o seguinte e-mail, pedagógico@terrorportugues.com.br, tá legal? Vocês vão falar com a Juliana, tá? A Juliana que vai atender vocês aí. Então mande para pedagógico@terrorportugues.com.br, tá legal? Isso vai ajuda também bastante a nossa equipe, que a gente faz reuniões semanais, para a gente fazer uma produção melhor ainda e sempre melhorar o nosso trabalho com vocês, tá bom? A galera que de repente, poxa, quer, né, primeiro vai acompanhando nossas aulas, tá? E aí você está fazendo o seu treinamento, quer reforçar e verificar uma banca que corrija a sua redação, aí na descrição do vídeo a gente tem os nossos cursos no Estratégia, tá legal? Meus amigos, um grande abraço para todo mundo, espero vocês na sexta-feira próxima, tá legal? E dessa sexta-feira próxima eu vou falar quais são os nossos encontros mais à frente.
Um grande abraço, tudo de bom. Foi excelente ver a galera toda aí participando, montando frases e tal. Na próxima vai ser a mesma coisa, dinâmico como a gente fez agora também, tá bom? Um grande abraço, foi um grande prazer ter vocês aqui conosco. Valeu!